Oi, tudo bem? Vamos falar de renda fixa? Aqui vai uma provocação meio chata, mas importante. Provavelmente os títulos de renda fixa que você tem na carteira, eles não são os melhores negócios do mercado. E calma, isso não quer dizer que eles são ruins, mas quer dizer que muitas vezes você está correndo um risco extra para ganhar quase nada mais. Vamos por parte que eu vou explicar. A lógica básica é o seguinte: quanto mais risco você toma, mais retorno você deveria receber. Mas ele não paga esse retorno na mesma medida. Quando a gente fala de investimento, tem uma regra de bom senso que é: o risco aumenta, o retorno tem que aumentar também, né? Só que aqui vai um ponto que quase ninguém sabe. Esse aumento ele não é proporcional. Ou seja, para quem aceita mais risco, o ganho por esse risco vai ficando cada vez menor. Pensa numa dieta, por exemplo. Perder os primeiros quilos é fácil, mas depois você precisa de muito mais esforço para perder os outros quilos, né? E no investimento acontece parecido. Quanto mais risco você tem, menos ganho extra você recebe para cada novo risco que você assume. Vamos imaginar um título público padrão, tipo o Tesouro Direto, que paga IPCA mais 7%. Agora imagina que as empresas de crédito privado pagam assim. Esse a mais de 0,5, 0,8 ou 1% é o que a gente chama de spread de crédito. Traduzindo, esse é o a mais, é o bônus que você recebe para aceitar o risco da empresa, né? Então é o risco-retorno, é o retorno a mais que você ganha para aceitar aquele risco. E esse risco é o quê? É o risco dela não pagar, é o risco de você não conseguir vender aquele papel quando você precisa, então o risco de liquidez. Só que olha a pegadinha, do Tesouro para o risco 1 você ganhou 0,5% a mais. Do risco 1 para o risco 2, 0,3% a mais. Só que do risco 2 para o risco 3 você ganhou só 0,2% a mais. Ou seja, o risco vai subindo, mas o retorno extra vai caindo. E agora entra a parte que todo mundo sabe, mas ninguém faz a conta. Quando você compra uma renda fixa pela corretora ou investe num fundo de renda fixa, normalmente tem um custo invisível ali dentro. Seja chamado de taxa, corretagem, spread da corretora, o nome muda, mas a ideia é que existe um custo. Vamos supor um custo de 0,5% aqui pra gente fazer essa conta. E aí pensa lá naquela tabela no risco 1. Ele te prometia 0,5% além do Tesouro Direto. Só que o custo come esse 0,5%. E adivinha, a taxa fica igual à do Tesouro Direto. E aí não faz o menor sentido você comprar o crédito privado. Por quê? Você vai ter mais risco, mas vai ter o mesmo retorno de um título que não tem risco e tem liquidez. E aí é por isso que muitas vezes esses ativos que têm uma boa relação de risco-retorno, mas têm um baixo risco, simplesmente não chegam para você num preço bom. Porque no final, depois do custo, não sobra quase nada. E são esses ativos que fazem sentido numa carteira conservadora. E aí entra um fenômeno bem comum. Ao invés de aparecer um ativo de crédito privado levemente melhor do que o Tesouro, que compõe bem essas carteiras conservadoras, aparecem aqueles ativos com as taxas exorbitantes, IPCA mais 10, IPCA mais 11. E aí isso brilha o olho do investidor, porque todo mundo olha a taxa e olha um ativo de renda fixa e fala: cara, que retorno bom, muito melhor do que o Tesouro, eu vou comprar aqui para minha carteira. Só que vamos voltar lá no começo da explicação. Lembra que o risco ele cresce muito mais rápido do que o retorno. E muitas vezes você está pegando um papel que tem um risco gigantesco, mas uma liquidez muito ruim. Muitas vezes você está pegando papel que tem um risco gigantesco, uma liquidez muito ruim, uma chance real de estresse por causa de um número bonito que você viu na tela do aplicativo. Para visualizar o tamanho desse problema, vamos pegar uns dados dos Estados Unidos, que eles têm dados consolidados e tem um gráfico para a gente enxergar isso. Vamos pegar o mercado de high yield nos Estados Unidos, que são os títulos lá mais arriscados, mas que se assemelham muito aos títulos brasileiros. Em momento de crise, como mostra esse gráfico, aqui 60% das carteiras high yield nos Estados Unidos têm um nível de crédito BB, que é o nível de crédito brasileiro. E aí vocês podem ver que em momentos de crise, a taxa de calote desses ativos, como mostra esse outro gráfico aqui, ele pode subir bastante, chegando a 2 dígitos, tá? Chega perto de 15%. E mesmo fora das crises, você ainda tem picos relevantes de 8%. Isso quer dizer que a renda fixa privada, né, o crédito privado, ele pode machucar mesmo quando o mercado estressa. E aí, quando o mercado de crédito aperta, os bancos ficam bem mais seletivos para emprestar dinheiro. E aí, o que acontece? Os spreads disparam, o mercado ele passa a exigir muito retorno, e aí você começa a ter notícia de empresa com dificuldade, o investidor começa a entrar em pânico, querendo vender os ativos, e aí entra um paradoxo interessante, né? Que o momento em que esses ativos começam a ficar baratos o suficiente para valer o risco-retorno, é exatamente quando quase ninguém tem estômago para comprar. Então, para deixar bem claro, não é que ativo de risco é ruim, por definição. Ativo de risco é bom para quem entende o risco e quem entende essa relação de risco-retorno. 2. Os custos, eles levam os ganhos dos ativos de menor risco e melhor relação risco-retorno. São fundamentais para as carteiras conservadoras. E 3. Quando os preços dos ativos ficam realmente interessantes numa relação de risco-retorno, os investidores querem vender e não comprar. E aonde que entra a Duop nessa história? A ideia aqui é simples. Em vez de você escolher pelo número bonito que aparece na tela, a gente te ajuda a escolher o que faz sentido para você. Aqui a gente olha preço de verdade, o risco de verdade e qual que é a dose certa desse risco para sua carteira. Porque o investidor, na prática, ele não tem obrigação de virar especialista em crédito, spread, liquidez, cenário, estresse de mercado. Se você não tiver isso tudo organizado, a chance de cair na armadilha da taxa alta é bem grande.